irmãos, contar a minha experiência que eu tive hoje, assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida. E quando ela ministrava, irmão, eu já começava a sentir a glória do Senhor. Mas dessa vez, irmãos, não descia como vem às vezes aquele monte de anjo, mas dessa vez só vinha um. E quando esse anjo descia, irmãos, eu via que era Miguel. E naquele momento ali eu perguntava dele se ele cria que Jesus tinha vindo em carne e osso, morreu e ressuscitado. E ali ele falava que sim. E que ele falava assim para mim que o Pai ordenou que ele fosse até mim e me levasse. E naquele momento ali ele me leva e eu vou ao céu, irmãos. Chegando ao céu, eu fui novamente aonde eu tinha ido, irmãos, mas faz muito tempo que eu não tinha ido lá. E ali ele me levava de novo para me ver as armaduras que o Senhor ele tinha nos dado. Irmãos, eu lhe falar, tá tudo diferente. E ele me levava assim num galpão, era muito grande aquele lugar. Parecia assim que era parecia aquele onde bota aqueles avião, eu não sei o nome daquilo, mas era que nem um galpão. E aquele lugar, irmãos, ele estava cheio de armadura. Tinha várias coisas ali. E eu começava a ver, irmãos, a primeira coisa que eu via quando eu entrava, eu via aqueles helicópteros, nave e umas armas, irmão, que o apóstolo profetizava na nossa vida, quando a gente estava em guerra. Mas só que elas não estavam do mesmo jeito, irmão, quando a oração começou. Mas parece assim que elas foram transformadas. Sabe, quem assistiu aquele filme do Transform? Irmão, era uma coisa assim, que tu olhava para um lado, tu falava assim, eu quero esse. Mas quando tu olhava para o outro, tu falava, não, eu quero esse, irmão, porque não tinha como explicar como que estavam aquelas naves ali, aqueles helicópteros. Irmão, parecia assim que nós estávamos indo para uma guerra de verdade. Que era coisa de louco. As armas, não tem nem comparação, irmão, como ela foi a primeira vez. Está muito diferente. E eu caminhando adentro, eu via, irmão, umas bolas no chão. E essas bolas, elas pegavam fogo. E eu me lembrava, irmãos, da irmã Andressa, que usava essas bolas. E eu via o nome dela escrito numa bola daquela. E eu começava a rir, irmão, e eu ficava feliz. Porque eu lembrava quando ela ia para a guerra, irmãos. E parece assim que quando eu olhava para ela aqui, ela fazendo aquele movimento, era como se ela estivesse jogando uma peteca ali, uma bolinha. Mas só que aquelas bolas, irmão, eram muito grandes. E elas pegavam fogo, e eu me lembrava dela. E ali eu via o nome dela escrito naquelas bolas. E eu ia caminhando, e eu ficava maravilhado com tudo. E eu chegava num lugar onde eu via uma armadura diferente. E essa armadura, irmãos, ela tinha colado nela uma asa. Eu via acima uma coroa e um anel. E eu perguntava assim, eu falava, Miguel, de quem é essa armadura? E ele falava assim, essa armadura é da serva do meu pai. Irmãos, e quando ele começava a falar, irmão, dessa armadura, parece assim que automaticamente alguma coisa ia escrevendo o nome da apóstola no peito daquela armadura. E eu via o nome dela. Irmãos, mas ela estava diferente.
Parecia assim que aquela asa, ela tinha aumentado e tinha pegado fogo. E aquele anel, irmãos, eu não sei o que saía, mas saía um negócio estranho. Eu não sei o que era. E aquela coroa que estava acima da cabeça dela começava a brilhar. E ele falava assim: essa foi a armadura que meu pai tem dado para a serva dele. Quando ela tem precisado, é daqui que vai. E dali eu ia, irmão, novamente. E eu chegava até a parte de um drone. E desses drones, irmãos, eu me lembrava da Lili, porque ela que falava, que pilotava isso. E eu via, irmão, aqueles drones muito grandes. Agora totalmente diferente, parecia assim que era uma coisa de um outro mundo, parece nave de filme, irmão, aquele negócio cheio de arma. Eu falava assim falava: Miguel, esse negócio sai do chão. E ele falava: sai. E ali, irmãos, eu subia em cima, eu ficava admirado com tudo que estava ali, porque estava diferente desde a primeira vez que eu fui. E dali, irmãos, quando eu ia vendo as coisas, eu começava a ver umas outras armaduras, irmão, que o Senhor tem preparado para descer para a igreja. E ele falava assim para mim: essas são as armaduras de uma nova guerra que vocês vão enfrentar. E aqui está elas, nós estamos preparando elas. Irmãos, era uma armadura muito grande. As que a gente tinha antigamente era muito pequena ao ver essa outra que vai descer. E era muito grande. Mas não era só uma nem duas, irmãos. Era muitas. Parecia assim que ele já sabia quantas pessoas iam precisar, irmãos. E dali eu ficava admirado, porque era uma mais bonita do que a outra. E eu saindo ali de dentro, e o Miguel olha para mim e ele fala assim: você não sabe o quão poderoso é a adoração ao meu Pai. E ele falava assim: eu quero te mostrar algo, eu quero que você veja algo. Enquanto vocês estão adorando, enquanto vocês estão glorificando, eu quero te mostrar o que vocês vão fazer. Irmãos, e eu vinha com ele, a gente descia até a igreja, e eu via a roda de oração grande. Irmãos, eu via muita gente adorando ao Senhor. Mas, irmão, quanto mais você adorava, parecia assim que a alma de vocês, ela saía do corpo de vocês. E eu falava até para ele, eu falei: por que eles não caem no chão que nem a gente? Ele falava: eles não sabem, mas é isso que eles fazem. Irmão, eu via a alma de vocês saindo do corpo de vocês, e automaticamente começava a vir uma armadura, e ali vocês começavam a entrar numa guerra. Irmãos, e era uma guerra forte. E ele falava assim para mim: toda vez que vocês glorificam, toda vez que vocês adoram, toda vez que vocês louvam ao meu Pai, o inferno estremece. E eles têm se levantado. Mas é assim que meu Pai tem usado muitos. Eles não sabem o que estão fazendo, mas é assim que eles têm sido usados. Enquanto mais eles adoram, quanto mais eles clamam, mais a guerra aumenta, mas mais eu capacito eles. Irmãos, eu via vocês como se vocês tivessem assim ensaiado tudo, sabe? Um atrás do outro ali, em fila, preparado para a guerra, irmãos. Era muito lindo de se ver. Eu falava até para ele assim, eu falava: Senhor, o Senhor ouviu minha oração, o Senhor conseguiu arrebatar todo mundo. E ele falava: não é todo mundo, mas é assim que eles vão se ver a partir de hoje. E ali, irmãos, ele me levava novamente ao céu, e eu ia até um homem, e ele se apresentava para mim como João. E esse homem, ele estava como se fosse, ele estava num lugar, mas o nome daquele lugar era chamado Ilha, não sei se é Ilha da Páscoa, alguma coisa assim, irmãos. Ele me falava, ele me falava Ilha de Páscoa. E ali, irmãos, eu ficava com aquele homem.
Irmãos, aquele homem, ele tocava no meu peito. Quando ele tocava no meu peito, irmãos, parece sim que descia uma glória tão grande, irmão, que o meu corpo parecia assim que ele ia se desfazer. Sabe quando você sente algo tão bom, tão maravilhoso, que você pede para não sair, mas ao mesmo tempo pede para que saia, porque você não está aguentando. E é assim que eu me sentia, irmãos. Eu me sentia em dúvida. Eu falava fica, mas ao mesmo tempo eu queria que tirasse, porque aquilo estava me deixando assim fraco, mas ao mesmo tempo forte. Era uma coisa sobrenatural. E ali, naquele momento, e ele falava assim: eu quero te falar algo que o meu pai tem cobrado muito. Eu vou te mostrar o quão triste vai ser o final dos tempos. Irmãos, eu ia numa certa parte da cidade, eu não sei se era do mundo, e eu via muita gente, irmão, correndo, várias pessoas correndo, como se elas estivessem ficando loucas. Irmãos, eu via pessoas se jogando, pessoas tentando se matar, porque já não aguentava mais o sofrimento na terra. Mas quando eu olhava para eles, irmãos, eles não morriam, eles não conseguiam se matar. E eu olhava para aquele homem, eu falava assim: mas por que eles não conseguem morrer? Ele falava assim: porque a morte não está mais nem aí para eles. Irmãos, eu via o espírito da morte, ele andando no meio deles, e eles tentando, irmãos, se matar. E eles não estavam nem aí, parece assim que para eles, irmão, aquelas almas que estavam ali já tinham sido todas condenadas ao inferno. E era muito triste de se ver aquilo. A minha cabeça ficava doendo, irmão, de ver tanto sofrimento em um lugar só. E ele falava assim: o que vocês estão passando é apenas o começo. É o começo da destruição da terra. Mas o meu pai tem alertado. E ele falava até do versículo, irmãos, que o Senhor tinha colocado no coração do apóstolo para essa campanha. E ele falava assim: você lembra do versículo que está escrito na campanha? Eu falava que sim. Ele falava: pois é, vocês têm que se aprofundar cada dia mais, buscar o Senhor a cada dia mais, porque o fim está próximo. Não tem muito tempo. Ele falava: pode ser hoje, ou pode ser amanhã, ou depois. Mas ele falava assim: fique alerta, para que você não venha cair, e você não venha parar nesse lugar também. E ali, eu saía, irmão, daquele lugar, e o Senhor, ele me levava até o céu novamente. E ele começava a me falar do congresso em São Paulo. E tudo que a irmã Edilene falou, irmãos, o Senhor, ele tem confirmado comigo. Mas algo que ele falava, irmãos, ele falava assim para mim: você sentiu um pouco da minha glória hoje, mas isso que você sentiu é apenas o começo do que eu vou fazer lá. Mas não é só lá que vai acontecer isso, pois aqui também. E muitos vão ser impactados. Muitas pessoas entram pelaquela porta com o coração destruído, com a vida destruída. Mas aqui dentro, eles se tornam uma nova pessoa. E eles têm se tornado e o que o meu pai tem desejado no coração. E aí, irmãos, ele falava assim: se prepara, porque o que tu sentiu é apenas o começo do que eu vou derramar nas minhas igrejas, ele falava. Amém, irmãos? E essa foi a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz assim: e foi-lhes permitido não que os matassem,
mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Aleluia. Você acabou de ouvir, irmãos, experiências fortíssimas aí. Glória a Deus, irmão Everton, que ele viu, né, nas armas de guerra. Na verdade, quem conhece o nosso canal há mais tempo sabe, né, no começo, quando o Senhor começou a arrebatar pessoas, levar no inferno, né, a maioria dos irmãos foram no inferno ser torturado, né, por causa dos pecados, por causa da sã doutrina que não andávamos, né, por causa de uso de bermuda, de maquiagem, essas coisas, né, calça nas mulheres. E depois, né, os irmãos, depois de serem libertos dessas coisas, né, fizemos fogueira, queimamos tudo, né, em frente da igreja. Foi um negócio muito lindo, amém, irmãos? E aí, quem conhece bem o canal sabe um pouco mais da nossa história, que com o decorrer do tempo, os principados começaram a aparecer, né? Começaram a aparecer Azazel, apareceu o príncipe da Pérsia, apareceu 7 correntes, apareceu Beuzebu, né? Entre outros principados, né? Vários principados apareceram, assim como também as potestades também apareceram. E também enfrentamos lutas ferrenhas contra bruxos, contra feiticeiros, contra macumbeiros, né, contra satanistas, né, enfim, irmãos, né, tem experiências aí muito fortes que relatam isso, né. Inclusive eu falava, né, na hora que quando eu enfrentava um bruxo, quando um bruxo manifestava numa pessoa como um demônio, né, uma vez o Senhor me levou a profetizar, né, na verdade foram 3 vezes, se eu não me engano, a qual eu disse que ia ficar cego, né, até o bruxo mandar uma mensagem para a pessoa pedindo perdão, e isso aconteceu, irmão, aconteceu por umas 3, 4 vezes. As pessoas receberam mensagem aqui que manifestavam um bruxo, né? E o bruxo pedindo perdão, senão não ia voltar mais a andar, nem a enxergar. Enfim, irmãos, quem conhece o canal há mais tempo sabe de tudo isso. E que, irmãos, nos arrebatamentos dos irmãos, eles entravam na guerra também. Eles eram levados aos campos de batalha, onde estavam os demônios. Eles eram levados ao segundo céu, né, nas regiões celestiais, na guerra. E durante essa guerra, lá os anjos davam espada para eles, mas aí muitas das vezes eles ficavam cansados no manuseio, os inimigos eram tantos, e o Senhor, né, eu sempre me levava a profetizar, e enquanto eles estavam arrebatados ali, eu chegava, botava a mão na cabeça deles e profetizava as armas de guerra, e eles começaram a receber armas de guerra, recebiam tanques, né, eles recebiam aviões, recebiam naves de guerra, eles recebiam outros instrumentos que eles não iam usar para matar seres humanos, mas sim para guerrear, né, lá nas regiões celestiais. E acabou que dava certo, e trabalhos de feitiçaria eram desfeitos, eles recebiam espadas também, armaduras diferentes, naves, enfim, irmãos. E o que você viu aí, né, nessa experiência do Everton, que você ouviu, foi que ele foi lá rever essas armas, né? Ele viu que está tudo lá guardado no céu, né, um pouco mais evoluídas, como ele estava me contando, né, depois, assim, fora dessa gravação, ele estava me contando com mais detalhes, né, um tanque de guerra que ele tinha usado há um tempo, e ele falou que lá no céu ele estava reformado, ele estava maior. Mas, enfim, irmãos, né, são coisas espirituais, né, que talvez algumas pessoas acham bobagem, talvez algumas pessoas não acreditam, mas nós não temos por que estar mentindo, e apenas temos relatado aquilo que temos visto e ouvido, e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos respaldado, né, e vidas têm sido libertas, né, eles guerreiam no campo espiritual, quando eles voltam, né, as vidas têm sido libertas, têm sido curadas, restauradas, irmãos. E, né, dando sequência na experiência do irmão Everton, ele viu o João, né, ele não contou aí no áudio, mas ele me conta depois em particular que ele viu um grande demônio saindo da água, irmãos, sabe, assim, que tinha várias cabeças, sabe, lá já também no final da experiência dele, ele viu esse demônio, né, saindo da água, né, a Bíblia fala que existe a besta que emerge do mar, né, então ele viu tudo isso, sabe, irmãos, o princípio das dores, o princípio da destruição da terra. Queridos, isso é um alerta para nós estarmos preparados, aleluia. Nós temos buscado ao Senhor, né, como é o tema da campanha, buscar ao Senhor, né, enquanto se pode achar, e o Senhor tem se permitido ser achado, né, nós temos orado, o Senhor tem respaldado, temos orado em pessoas, elas têm sido arrebatadas, têm tido experiências tremendas com Deus, irmãos, e o Senhor já falou que vai fazer coisa ainda maior no nosso meio, né? Nós temos visitado alguns estados, temos ido, né? Inclusive ele falou aí do Congresso, né, de São Paulo,
que ainda não aconteceu, né, irmãos? Nós estamos ainda, hoje é dia 1º de julho de 2022, né? O congresso vai ser do dia 22, 23 e 24, né? Talvez vocês estão vendo essa experiência depois do congresso, né? Ou um ano depois, eu não sei, mas esse congresso ainda vai acontecer. E, irmãos, e o Senhor mostrou a ele, né? E coisas tremendas que Deus vai fazer. O Senhor está preparando um exército, o Senhor está preparando uma igreja santa, uma igreja gloriosa que vai subir, irmãos, e nós temos que guerrear nessa terra, irmãos. A palavra de Deus fala que o reino do céu será tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Então te esforça, igreja, te esforça enquanto é tempo, busca o Senhor enquanto é tempo, invoca o nome do Senhor, busca até encontrar. Posso andar no sentir a presença de Deus, eu busco tanto Deus, busca mais, redobra, triplica, faz algo mais para que você consiga sentir a presença do Senhor, consiga, aleluia, estar cheio da graça do Senhor, como o irmão falou na experiência dele aí, né? Mesmo que você não seja arrebatado, mesmo que você não esteja vendo, mas acredite que você tem uma armadura, acredite que você tem uma espada, acredite que você é um soldado de Cristo nessa geração, acredite em tudo isso, porque o Senhor, Ele é contigo, aleluia. Então creia em nome de Jesus, para que quando Jesus voltar você não esteja se preparando, mas sim esteja preparado. Amém, amados irmãos? Eu quero orar por vocês agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por essa experiência, obrigado por cada filho, filha que chegou até aqui no momento da oração. Pai, nos prepara para a guerra, nos prepara, Senhor Deus, para a batalha. Senhor, meu Deus, a cada dia nós temos aprendido mais, a cada dia nós temos visto mais coisas sobrenaturais acontecendo aqui na Igreja Shalom, Senhor, e nós sabemos, Pai, que o Senhor quer fazer algo grande no meio dessa geração. Senhor, o avivamento está acontecendo, sim, meu Pai, aqui no Brasil, sim, meu Pai, estamos todas as noites ali orando, de joelho prostrado, estamos ali sentindo, vendo as pessoas tendo experiências, vendo as pessoas sendo arrebatadas todas as noites. Pai, se isso não é o avivamento, eu não sei mais o que será, Senhor. E o povo tem se convertido, Senhor, o povo tem se alegrado na Tua presença, tem orado toda a noite, clamado alto, Senhor. Então eu creio que esse é o grande avivamento, Senhor, a qual eu acreditava que um dia viria, Pai. Então que esse avivamento, Pai, se alastre por todo o Brasil, se alastre por todo o planeta, Pai. E eu sei que o Senhor tem muitas vidas para salvar, Senhor, nessa nossa geração. Então, Pai, eis-nos aqui, nos ajuda, Pai, a vencer, nos ajuda a lutar, a perseverar, Pai, para o Teu reino, Senhor. Muito obrigado. Abençoa cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor, que essa unção alcance eles, Senhor. E eu creio que eu vou ouvir relatos de experiências de pessoas também que entraram na guerra, pessoas que ouviram, que receberam essa unção, Senhor, e estão caminhando rumo à salvação, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.